Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, seja bem-vindo, eu sou Márcio Gonçalves, esse é o podcast Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. E a nossa conversa de hoje é sobre o Serviço de Acolhimento Familiar de Balneário Camboriú, e para isso estamos recebendo a responsável técnica e psicóloga Cleidinária Kaffer. Seja bem-vinda. Obrigada. E também as nossas parlamentares mirins, a nossa presidente Lara e também a Cecília. Vou deixar que vocês se apresentem, a escola. Prazer, gente. Meu nome é Lara Landeira e eu represento o Colégio Coque de Balneário Camboriú. Prazer, eu sou a Cecília, eu represento o Colégio Coque de Balneário Camboriú também. Então, a lei que institui o Programa de Incentivo e Apoio ao Acolhimento Familiar foi aprovada pela Câmara no ano passado e sancionada pelo prefeito no dia 21 de dezembro do mesmo ano, sendo então um projeto recente aqui na cidade. Cleidinara, o que é ser uma família acolhedora? Então, o Família Acolhedora, ele é um serviço de acolhimento na modalidade familiar, né? Que em vez, então, da criança ir para uma instituição de acolhimento, né? O famoso abrigo, ele vai, então, para uma família. Então, ela é uma medida provisória, né? Ele é regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é regulamentado pelo Sistema Único da Assistência Social. Então, ele é um serviço que tem toda uma tipificação, tem toda uma metodologia de trabalho, né, para fazer esse acolhimento temporário e provisório de crianças e adolescentes que possuem alguma medida protetiva, né, e que estão correndo algum risco de vida social ou em situação de vulnerabilidade. Perfeito. As nossas parlamentares mirins têm algumas perguntas com vocês. Cleide, a capacitação para a família que vai receber essa criança ou adolescente, tanto psicológica, né, porque a criança vai vir de um lar que provavelmente vai estar sofrendo algum abuso, algum risco. Então, como a família vai ser preparada? Sim, a gente tem uma capacitação, né, a formação, que é muito importante, né? Um dos diferenciais do serviço de família acolhedora é justamente o apoio de uma equipe técnica. Então, além de mim, tem uma assistente social e uma psicóloga, e a gente faz o acompanhamento dessa família acolhedora desde o momento que ela faz a inscrição. Então, ela vai fazer a inscrição dela, ela vai passar todo por um atendimento, acompanhamento, visitas domiciliares, tudo aquilo que a gente compreender dentro da área da psicologia e da área do serviço social, que é importante. Passando por tudo isso, ela entra na capacitação, que dura em torno de 2 meses, onde ela vai receber uma série de orientações, desde questões jurídicas, questões de cuidados básicos, leis e principalmente entender muito bem o que é um acolhimento provisório, qual que é realmente esse trabalho, né? Porque esse é um acolhimento, então ele é um trabalho social feito por famílias da comunidade, né? E elas têm que ter isso muito bem claro. E a capacitação ela traz justamente isso, né? Que a gente consiga conversar, que elas consigam entender qual é o papel delas enquanto sociedade num processo de garantia de direitos, né? Porque quando a gente fala em acolhimento, é uma medida protetiva e provisória. E a sociedade também ela faz parte dessa rede de garantia de direitos. E o Família Acolhedora ele traz justamente isso. A participação da sociedade nesse tripé, que além do Estado, né, o judiciário, mais a sociedade também fazendo o papel dela. E quem são as famílias que podem se candidatar? Quais são os critérios que vocês têm? Então, a lei ela traz para a gente que tem que ser munícipes de Balneário Camboriú, né, maiores de 21 anos. Pode ser famílias ou pessoas, né? Então, assim, não tem distinção de gênero, não tem distinção de identidade sexual, não tem absolutamente nada. A gente sempre fala que o mais importante no Família Acolhedora é você ter uma disponibilidade afetiva, né, e ter muito amor para dar, porque o resto a gente consegue construir, consegue moldar com a família. E por quanto tempo essa criança ou adolescente vai ficar com a família? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que a medida provisória de afastamento é no máximo 18 meses.
Então, a gente não tem um tempo muito preciso. Vai depender muito da questão da vulnerabilidade que aconteceu, né? Do motivo que levou essa criança para o acolhimento. Mas a gente sempre vai trabalhar para que seja o menor tempo possível, né? Porque assim, o acolhimento, por mais que às vezes ele é necessário, mas não é o lugar para a criança ou adolescente estar. Então, a gente vai trabalhar para que a criança saia do acolhimento o mais rápido possível. E se a criança não se adaptar, como é que funciona como que eles vão interromper o processo? Então, quando a criança ela vai para uma família acolhedora, ela vai passar pela gente, pela equipe técnica, né, para a gente fazer uma pré-preparação para ela ser inserida nessa família, para ela realmente ir sabendo por que ela está indo, né? E vai ser uma preparação pensando na idade cronológica da criança, né? Para a gente conseguir falar sempre a linguagem da criança, a linguagem do adolescente, né? E para ela ter uma pré-preparação para chegar nessa família acolhedora. Pode acontecer que não haja uma adaptação? Pode acontecer. Se isso acontecer, a gente faz a transferência, né? Então, a gente encontra outra família que já está habilitada e solicita ao judiciário que faça, então, essa transferência de uma família acolhedora para outra família acolhedora. Bom, e é possível acolher mais de uma criança, por exemplo, se fossem irmãos gêmeos, assim, você pode acolher só um ou pode acolher os dois? Não, pode acolher irmãos, gêmeos, trigêmeos, 4, 5, não tem limite, assim, vai depender muito da família acolhedora. Da disponibilidade da família. disponibilidade dela, assim. Então, nessa parte de formação, capacitação, a gente trabalha essas questões, né? Porque às vezes, assim, vem, né, vamos dizer assim, uma família, né, são 4 integrantes. Todos são chamados para essa formação. Eu sou casada e tenho uma criança de 5 anos. Essa criança de 5 anos vai vir conversar com a gente, porque nós também vamos explicar para ela que vai chegar na casa dela uma criança ou um adolescente. Então, a gente vai construir com a família acolhedora o perfil de acolhimento. Se é menina, se é menino, se é criança, se é bebê, se é adolescente, se é grupo de irmãos, né? Então, tem essa possibilidade, sim. E a família que vai receber essa criança ou adolescente, ela vai ter algum suporte financeiro? Então, a lei nos traz que a família acolhedora ela terá direito, a partir do momento que ela recebe a guarda provisória da criança ou do adolescente, de um salário mínimo, se ela realmente estiver precisando, como auxílio nos custos que essa criança ou adolescente, né, vem trazer durante o período de acolhimento. Mas todo o período de formação, ela não recebe absolutamente nada. É só a partir do momento que ela estiver, de fato, realizando um acolhimento. Isso é bem importante, né? Porque, sim, às vezes, pessoas podem querer se aproveitar, né, do auxílio, né? E o objetivo não é esse. Não. Exatamente acontece essa capacitação e vocês devem filtrar também, né, as pessoas que podem realmente receber essas crianças e adolescentes. Isso, a gente fala que o trabalho do Família Acolhedora, das famílias acolhedoras, é um trabalho social, é um trabalho voluntário. Porque a partir do momento que ela tem interesse no serviço, ela vai por uma disponibilidade dela. Então, ela vai ter que estar disponível para vir para os atendimentos, receber a equipe técnica na casa dela, fazer a capacitação, que vai ser semanal, participar dos grupos. Então, ela vai realmente ter que estar ali entregue. E aí não é só a pessoa, é a família. Então, se é um casal, vai o casal. Se é o casal com filhos, vai o casal com os filhos. Então, é uma mobilização dessa família inteira no trabalho, né? E o benefício é realmente, como a gente diz, uma ajuda de custo. Porque, às vezes, a criança ela acaba chegando sem absolutamente nada, né? E aí a gente precisa rapidamente suprir as necessidades também dessa criança, que às vezes é fralda, é leite, alguma coisa, e esse benefício vem justamente para dar esse apoio. A criança acolhida, ela recebe alguma preferência na rede pública de atendimento como a escola, posto de saúde? Porque a gente sabe que, assim, lá em casa eu sou cadastrado num determinado posto, aí vai chegar uma outra pessoa que ela vai precisar de um atendimento também no mesmo local que eu sou atendido. Como que funciona isso? Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz, né, que a criança ela é prioridade absoluta. Né? E quando a gente pensa em criança e adolescente em acolhimento institucional, a gente pensa que ela está num nível como comparado à UTI do SUS. Então, assim, ela está numa UTI, porque ela não está com a família dela.
ela está sofrendo alguma questão que está fora do ambiente dela. Então, ela precisa de, o mais rápido possível, receber o atendimento necessário. Então, a gente já entrou em contato com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria da Educação, já fizemos reuniões e estamos construindo esse fluxo justamente para as famílias acolhedoras conseguirem garantir esse atendimento prioritário para essas crianças, né? Porque enquanto elas estão no acolhimento, elas não têm tempo, né? A gente realmente corre contra o tempo para que elas recebam tudo aquilo que elas não receberam enquanto elas estavam com a família delas, né? E durante esse período de acolhimento, elas terão contato com a família biológica delas? Sim, né? Esse contato ele é primordial, porque a criança em acolhimento, tanto no familiar quanto no institucional, manter vínculos comunitários e familiares, ele é mais do que garantido em lei, né? Então, a equipe técnica do serviço, ele vai fazer o acompanhamento dessa família de origem, né? Porque o nosso foco é a criança e o adolescente retornar para essa família o mais rápido possível, né? Então, vai ser feito visitas, né? Mas, claro, que a gente vai priorizar a família acolhedora, se preocupando com o bem-estar dela, né? Cuidando com relação a dados de nome, endereço. Então, essas visitas vão acontecer na sede do serviço do Família Acolhedora. Então, a gente vai ter todo esse cuidado. E cada caso é um caso, né? Então, assim, pode ser que a família de origem, vamos dizer assim, tenha um entendimento bem tranquilo do que é o Família Acolhedora e consiga ter a relação com a Família Acolhedora, como pode ser que não. Mas o contato da criança, do adolescente com a família de origem dele tem que ser garantido e mantido. Bom, falando sobre esse vínculo afetivo, né? Como é que o programa lida com o vínculo afetivo da criança e a família acolhedora? Porque a criança sabe que alguma hora ela vai ter que sair dessa família e voltar para a família dela. Mas como é que vocês lidam com esse vínculo daí? Então, né? No Família Acolhedora, essa é uma das maiores questões, que é o tal do apego. Né? Então, assim, me apeguei, estou cuidando, vou dar tudo que eu posso e vou ter que devolver. Então, esse é o nosso pilar de sustentação. Porque o senso comum nos traz que a questão de apego, de eu me vincular a alguém, e aí eu deixar de ver essa pessoa causa um sofrimento. E como se o sofrimento fosse algo ruim. E, na verdade, o sofrimento nos constrói. Então, assim, criar vínculos, existem os vínculos sadios e os vínculos que destroem. Então, o Família Acolhedora é justamente para proporcionar para a criança e do adolescente, naquele momento provisório, momentos de construção de vínculos assertivos e sadios, para que ela consiga sair daquele momento, voltar para a casa dela com algo plantado dentro dela, com uma experiência que talvez ela nunca teve, né? Porque nós vamos construindo experiências no decorrer da nossa vida. Então, quanto mais experiências positivas nós termos, independente da nossa idade, mais assertivos seremos futuramente na nossa vida adulta, né? Então, assim, isso a gente pode pensar desde um bebê, desde uma troca de fraldas, né? Vamos imaginar um bebê, às vezes, precisando ser trocado 5 vezes por dia, cada vez por uma pessoa diferente, né? Uma pessoa que sorri, uma hora uma pessoa que olha para o lado, outra hora uma pessoa que não dá atenção para ele. Isso vai interferir no desenvolvimento não só psicológico, mas neurológico. Então, tudo aquilo que na primeira infância, principalmente com relação a vínculos, acontece com a criança, interfere neurologicamente no desenvolvimento dela. E aí é onde a gente vai ter consequências na fase adulta. Então, o olhar do Família Acolhedora é um olhar individualizado, né? Um olhar prioritário, para realmente oferecer para aquela criança e adolescente aquilo que eles estão precisando naquele momento, né? Que é a possibilidade de identificar o que é um vínculo sadio, o que é um vínculo assertivo, né? O que é um estresse bom, o que é um estresse tóxico. E ele conseguir levar isso para a vida dele e conseguir reproduzir isso nas relações que ele tiver lá na família biológica dele, ou se for uma questão de adoção também. Cleide, quais os benefícios desse formato de acolhimento, né, comparado ao acolhimento institucional? Tipo, o lar da criança, lar do adolescente. Então, o Família Acolhedora, ele teve um impacto e uma repercussão até a nível mundial, a partir de estudos que foram feitos com crianças na Europa, que elas estavam institucionalizadas.
E aí, durante 20 anos, eles fizeram comparações entre crianças em acolhimento institucional e em acolhimento familiar. E aí eles apresentaram fotos do sistema neurológico e do cérebro dessas crianças. E a alteração, ela é gigantesca, sabe? Então, assim, a gente ficou nitidamente provado que o acolhimento familiar, ele não traz só benefícios neurológicos, como psicológicos e sociais, justamente por esse olhar individualizado, né? Como eu falei, essa troca de fralda, é a mesma pessoa trocando a fralda o tempo todo, né? Essa família acolhedora, ela é orientada, como estimular esse bebê, como olhar para ele, né? A criança que está ali num momento de raiva, como acolher essa raiva dela? Como acolher esse sentimento que ela está expressando ali naquele momento? O que ela tem que fazer com aquilo ali? Então, a família acolhedora, ela é preparada para esses momentos para poder acolher essa criança. O acolhimento em si, ele já vai trazer alguns reflexos. Isso é cientificamente provado, né? Mas então a gente verificou que todos esses estudos trouxeram e comprovaram que o acolhimento familiar, ele causa menos prejuízos que o acolhimento institucional. Por isso que se chegou-se a mudar a própria lei do ECA e algumas outras leis, colocando o serviço de família acolhedora como prioridade. Justamente por essa interferência que há tanto em questões neurológicas, psicológicas e sociais, né? Então, ele não é um serviço que veio assim de uma forma assim, vamos cuidar das crianças por cuidar. Não, ele tem toda uma metodologia por trás e vários estudos já comprovados a sua eficiência. E isso já vem funcionando em outras cidades, outros municípios, né? Sim. Você tem dados, assim, mais ou menos, o acompanhamento de como isso está sendo feito lá também? Então, a gente tem buscado esses últimos meses fazer visitas em outros municípios para conhecer a realidade de Santa Catarina. Então, a gente já visitou o Serviço de Família Acolhedora em Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina, que existe desde 92, né? Que é uma cidade com 20 mil habitantes e dá super certo. A gente já visitou Rodeio, As Curras e a Piúna, que existe o serviço regionalizado e também está dando super certo. Porto Belo também tem um serviço, né? Então, assim, a gente vê a mobilização hoje a nível nacional crescendo com relação à família acolhedora, né? Por exemplo, assim, a Austrália hoje, 95% dos acolhimentos são familiar e 5% são institucional. Nós ainda estamos um pouco para trás, a gente está com 90% institucional e 10% família acolhedora, né? Mas eu sei que com o tempo e com a disseminação do conhecimento desse serviço, eu acredito que daqui a pouco a gente vai conseguir mudar essa realidade também. O cidadão que queira participar, sendo uma família acolhedora, como que ele faz? Ele tem que ir na casa da família? Como que funciona esse processo? Isso. Hoje o Serviço de Família Acolhedora, então, ele tem a sua sede na Casa da Família, na rua 3100, número 876, e tem o contato do nosso WhatsApp, que também as pessoas podem estar entrando em contato, que é o 47-99291-4156. Perfeito. Nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da Cleidinara, responsável pelo projeto, né? Serviço de Atendimento da Família Acolhedora. E agradecer também as nossas parlamentares mirins. Bom, você está agradecendo a gente? Sim, você pode se despedir. Muito obrigada pela presença. É muito bom conhecer um pouco mais sobre esses projetos que fazem tão bem a algumas pessoas, né? E é muito legal, assim, que é um projeto que tem em todo o mundo e que em Balneário também tem esse projeto. Muito obrigada. Queria agradecer a audiência de todo mundo e principalmente você, Cleide, porque desde quando eu comecei a pesquisar um pouco e chegou algumas notícias a mim sobre o projeto Família Acolhedora, eu enxerguei isso como uma via de mão dupla muito grande e de um crescimento tão grande para os dois lados, né? Porque, é claro, tem os seus percalços que tem que ter no caminho, com toda essa questão afetiva que tu mesmo falou, mas eu acho que é uma experiência única e que vai acrescentar muito para ambos os lados, né? Então, parabéns.
Obrigada, mais uma meninas. vez, muito obrigado. Né? Não sei se a gente deixou de fazer alguma pergunta, se tu queira falar algo mais. Eu acho que tem um detalhe que é bem importante só pontuar, que as famílias que têm o interesse de se cadastrar, fazer a inscrição, elas não podem estar habilitadas para adoção. Né? Perfeito. Então, assim, qualquer família que tenha intenção ou esteja na fila da adoção, ela não será inscrita e não será habilitada no serviço de família acolhedora. Perfeito. Então, esse foi o nosso podcast Vai Dar Política de hoje. Nos acompanhe também nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, YouTube e, é claro, no site da Câmara BC. Obrigado pela companhia e até o próximo Vai Dar Política. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.